Voltamos para o último bloco da entrevista com o senador Valdemir Moca, parte da série especial com senadores eleitos em outubro de 2010. Senador, no final do último bloco, o senhor falava sobre o que, na sua avaliação, é uma preocupação, a interferência demasiada de organizações não governamentais na decisão política brasileira. O senhor acha que isso está acontecendo em relação ao Código Florestal também? Eu acho que isso acontece, e acontece porque eu raciocino assim, né, a Europa, mesmo os Estados Unidos, né, se a gente não for pegar e comparar, né, o que o Brasil tem de preservação das suas florestas nativas e comparar com eles, é um negócio absurdo. A Europa inteira não tem 0,4%, ou seja, não tem meio percentual do que tinha de floresta. E o que eles dizem é que se a gente for no mesmo caminho, a gente inviabiliza o planeta, né, senador? Mas aí é muito cômodo, porque eles usaram a exaustão, né, tudo que eles tinham, e agora ficam preocupados. Eu entendo a preocupação, mas eu não posso aceitar que ouvir regras daqueles que dizimaram os seus recursos naturais. E aí que eu digo que o discurso do governo brasileiro teria que ser diferente. Por quê? Porque nós temos que dizer, nós conseguimos ser grandes produtores de grãos e de carne, e nem por isso nós acabamos com as nossas reservas naturais, porque é diferente. Nós já somos, de longe, o maior produtor e exportador de carne do mundo. Somos grandes produtores de grãos, e nós temos 60% das nossas florestas intactas. E o Código Florestal, que embora é polêmico, mas você pode ter certeza absoluta. Nós temos, por exemplo, uma preocupação, e aí eu quero até chamar a atenção, nós temos, por exemplo, milhões de hectares de passagens degradadas. E não tem nada mais importante nesse momento que você ter uma fonte de financiamento para recuperar passagens degradadas, e a hora que a chamada gramínea, que a planta nova começa a crescer, ela começa a capturar carbono, que é uma coisa fundamental para a preservação do meio ambiente. A gente vê quanta discussão fala de meio ambiente, mudanças climáticas, e o mundo inteiro assistiu o aumento do número de catástrofes, a severidade dessas catástrofes. O homem do campo é o primeiro a sofrer quando há inundação, enchente ou seca também. Ou seja, lá na ponta não há uma convergência, ou não deveria haver um interesse maior do produtor rural em manter o ambiente, vamos dizer, o meio ambiente? Aí que eu falo, exatamente, eu quero pegar isso. Se você analisar, vou dar um exemplo do meu estado. O Pantanal do Mato Grosso do Sul, né, é de longe o bioma, entre aspas, mais protegido do nosso país. E lá, há mais de 250 anos, se produz a pecuária extensiva. E eu pergunto, quem que preservou o Pantanal? O fazendeiro, o produtor rural. Então, há uma falsa impressão e se confunde muito. Às vezes as pessoas que desmatam, isso não tem a ver com o produtor. O produtor, ele preserva o solo dele, porque é o patrimônio dele. Se você pegar um produtor rural na minha querida cidade de Maracaju, né, onde nós temos aí um solo, um dos melhores do nosso país, você vê a preocupação que tem o produtor rural em manter e preservar, porque tem uma coisa que chama-se produtividade, que é importantíssimo para o produtor rural. Ele conseguir, por hectare, a maior quantidade possível do produto. E o produtor leva isso muito em conta. Então, o que nós precisamos, na verdade, e a população que me ouve entender, é que se nós formos olhar e perceber, nós vamos ver que o que nós preservamos de floresta e de tudo tem muito a ver com o cuidado exatamente do produtor rural. É exatamente o contrário do que tenta se passar. Por isso que nós aqui defendemos. Alguém poderia dizer assim, mas é estranho que ele, médico, professor, ele seja assim tão ligado. É porque a economia do meu estado, do Mato Grosso do Sul, depende fundamentalmente exatamente da agricultura e da pecuária. Senador, que outros projetos, além do Código Florestal, o senhor considera hoje os mais importantes em pauta no Senado? Eu acho, por exemplo, que uma coisa muito importante é a reforma tributária.
Eu acho que dentro da reforma política é uma questão complicada, porque sempre que você fala em reforma política, começa um puxa de um lado, puxa do outro. Eu acho que seria importante a reforma política, mas se eu tivesse que priorizar alguma coisa, eu priorizaria a reforma tributária e te explico por quê. Os estados brasileiros, assim como os municípios, você pegar de cada R$100 que você gera de imposto, de cada R$100, R$62 fica com o governo federal. Um pouco mais de 20 com os estados e me parece que 8 a 12 reais para os municípios. Isso é profundamente injusto, principalmente com os municípios, porque as pessoas vivem, elas moram no município. O imposto é gerado ali no município e os municípios ficam com a menor parte do bolo que é arrecadado. E essa é a razão pela qual, por exemplo, muitos dos serviços de saúde e de educação que poderiam estar funcionando melhor se tivesse uma reforma tributária e que principalmente os municípios pudessem ter um acesso maior desse bolo de arrecadação. Qual maior? Quanto deveria ser essa repactuação, essa redistribuição entre entes federados? Olha, eu acho, por exemplo, que o ideal que seria, por exemplo, que dos 62, né, o governo ficasse com um pouco, 50%, e os outros seriam divididos para o estado e o município. Então, isso é ruim. Então, e você percebe que as pessoas têm assistência às pessoas na educação, na saúde, a segurança, né? Isso é muita coisa, tem a ver com o estado, com os municípios. Então fica o governo federal como grande tutor, porque tem o poder da arrecadação. E de alguma forma usando esse dinheiro para equilibrar a economia nacional de alguma maneira, em frente ao mercado internacional? Para melhorar a qualidade de vida e para gerar investimento dos municípios. Você imagina, por exemplo, hoje o meu estado do Mato Grosso do Sul, nós pagamos uma dívida só de juros, qualquer coisa em torno de 60 milhões de reais por mês, que é o juro que nós pagamos da dívida do Mato Grosso do Sul. Com um percentual, o chamado indexador, muito alto. Hoje, por exemplo, o governo federal, ele cobra, porque isso foi o acordo, o contrato, né? Mas os estados, se pegasse o valor da sua dívida total e fosse renegociar no mercado financeiro privado, o juro que se pagaria seria muito menor do que se paga hoje para o governo federal. Então essa questão da reforma tributária, eu imagino uma reforma tributária que você pudesse discutir tudo isso, né? Entre a dívida dos estados, o chamado indexador, a questão dos municípios, você poder realmente levar. Hoje os municípios, o banco, são muito poucos os prefeitos que investem, embora a sua obrigação seja de 15% na saúde, são muito poucos os prefeitos que não investem acima de 25% da sua arrecadação na saúde. E aí, aonde está a participação do governo federal? São muitos os temas que vão ser discutidos aqui no Congresso nessa legislatura, não é, senador? Nós agradecemos a sua participação. Nós conversamos neste programa com o senador Valdemir Moca, do PMDB do Mato Grosso do Sul. A você que nos acompanha mais uma vez, obrigada também pela atenção e até a próxima.